Boa tarde, vamos dar início à nossa live de hoje e hoje nós vamos falar sobre recomeços, à luz da visão sistêmica. Vamos falar sobre início de novos ciclos, mediante perdas financeiras, falência, divórcio, separação e transição de carreira. Vai deixando aqui seu comentário, as dúvidas que você tem sobre esse tema. Todos nós precisamos, em algum momento das nossas vidas, recomeçar. Seja por um motivo de luto, seja por um motivo de divórcio, né? Todos nós vivenciamos momentos das nossas vidas que nós precisamos olhar para o que já foi, acolher tudo o que nos aconteceu e traçar uma nova estratégia para o nosso futuro. As constelações familiares, elas nos trazem ferramentas para propiciar que esses momentos sejam momentos mais leves, sejam momentos mais fáceis de entendermos, ressignificarmos e guardarmos todo esse aprendizado em nossos corações. Estamos aguardando um professor muito querido, o professor Hércules, também aqui da UAB aqui de Minas, tá? Ele vai entrar aqui conosco para falarmos sobre esse assunto e que nós vivenciamos inclusive nas relações empresariais, tá? Eu tenho sempre uma frase que eu gosto de dizer para os meus alunos, né? E a gente sempre fala isso, que a pandemia vai passar e os nossos clientes, nosso contato vai continuar na internet. Então a gente precisa aprender a lidar com essas ferramentas, né? Na verdade, é um novo ciclo. Eu falo que a era digital é a era da sociedade da informação que vem para todos nós, tá? Para quem não me conhece, eu sou Flávia Fonseca, sou advogada, sou também consteladora familiar, tenho 25 anos, né, atuando no direito empresarial. Ah, o professor entrou. Boa tarde, professor! Seja muito bem-vindo. E nós temos um convidado hoje, essa grande foi um anjo na minha vida, num momento muito peculiar, no meu momento de transição de carreira. Boa tarde, professor! Seja muito Boa tarde, tudo bem? Flávia? Como vai, senhor? Viu? Prazer ter você. Obrigado pelo convite de estar com você. É uma honra para mim. Pessoal, para quem não conhece o professor Hércules, ele é também advogado lá do Conselho de Direito Sistêmico aqui da UAB, lá aqui da UAB, né? Que tem pessoas de fora. Constelador familiar, também trabalha com formação de consteladores. E o professor Hércules é empresas, que assim como eu, ele tem uma trajetória na advocacia empresarial. E, para quem não sabe, eu fui constelar com minha filha com o Dr. Hércules. Disse que as pessoas do constelador que precisam, né, professor? E eu não conhecia muito de constelação familiar, eu já era da física quântica, estudava já gostava dessa abordagem, né, do psicodrama, já tinha feito psicanálise. E constelamos eu e minha filha, e a minha constelação, gente, ela foi assim, precisa. O meu avô, por parte de pai, na época de Getúlio Vargas, teve as terras pelo governo. O meu avô veio com a família toda para reiniciar um novo ciclo aqui em Belo Horizonte. E eu não sei. Nossa. Alguns funcionários, né, entre aspas, que participavam do trabalho na fazenda, não foram indenizados pelo meu avô, porque o meu avô quebrou, né? Na minha constelação familiar, achei que eu fui lá, que tinha sofrido um acidente, que tinha falecido, fosse tratado da minha vida, do meu casamento. Ele teve uma intuição tremenda, que ele falou: a fazenda, os escravos, o meu avô e a indenização. Eu fiquei muito impressionada com tudo aquilo. Que constelação era só pai, mãe, família. Quando ele trouxe uma abordagem, né, bem sistêmica, né, e nesse apontamento dos emaranhados empresariais, financeiro do meu sistema familiar, trouxe uma abertura muito grande, viu, professor? Eu compreendi como a gente carrega de emaranhado ao longo das nossas vidas. Então, professora, a palavra é, por favor. Obrigado pelas palavras. Porque ele também
é advogado da OAB, né? Também tem a participação da OAB, e ele tem viés nas empresas. A noção do direito sistêmico para as empresas é como se a gente sanasse o mal pela raiz. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica na gestão dos departamentos, ou então na gestão financeira, ou então na gestão de controle, e a gente esquece que as empresas são feitas de pessoas. E as pessoas passam por ciclos. As pessoas se separam, as pessoas entram em processo de luta, as pessoas precisam se refazer. E isso leva no contexto da empresa. Isso sim, maior produtividade, maior qualidade no lançamento de um produto. Então, passa esse áudio para alguém que está precisando recomeçar um ciclo novo na vida, que passou por um processo de separação, que passou por um luto, ou que está querendo fazer uma transição de carreira, porque essa live com certeza vai ajudá-lo. Então, Flávia, eu trabalho já há mais de 30 anos com consultoria empresarial, sou consultor, com base em antroposofia, que é uma tecnologia de ponta na consultoria empresarial. E depois eu estudei bastante a biografia humana, que vem da antroposofia também, né, junto com o trabalho empresarial, fiquei muitos anos estudando. Depois, nos últimos 21 anos, a constelação sistêmica. E eu percebi desde o início que era importante ir integrando essas duas tecnologias, essas duas metodologias, que seriam antroposofia e constelação sistêmica. Na verdade, uma não olha para as leis e ordens do outro, mas caminham numa mesma direção. Então eu uso as duas de forma integrada e me ajuda muito no trabalho. Então a constelação veio me ajudar muito nesse trabalho, tanto familiar, né, nas constelações familiares, quanto nas organizacionais. Então eu posso compartilhar um pouco com vocês dessa experiência. Nós temos um tema hoje, né, Flávia, que você traz, são novos ciclos, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso ou já quer que eu falo? Pode falar, a palavra é sua. Sim. Então vamos pegar a primeira imagem do ser humano. A organização é a organização viva, né? O ser humano tem muitas mudanças na vida. Tem oportunidades, né? Tem crises, pode de repente se atolar numa crise aí, ter problemas sérios de trabalho, de dinheiro, de saúde. A empresa também é assim. Ela tem os seus problemas, suas crises, né, as suas dificuldades. E temos que olhar para a empresa de uma forma mais ampliada. Quando você fala assim, é sistêmico, o olhar sistêmico, a visão sistêmica, a base da constelação organizacional, uma base vem da familiar, mas ela é muito transformada, porque as empresas são mais complexas. O CNPJ é muito mais complexo que o CPF, porque ele é um conjunto de CPFs. Então, enquanto na familiar nós temos um sistema, né? Eu tenho meu sistema do meu pai e da minha mãe. A gente trabalha com praticamente 2 sistemas, né? E na organização a gente tem muitos sistemas. Começam pelo sistema dos fundadores, depois dos atuais proprietários, se não forem os mesmos, né? A diretoria, o conselho, né? Quem toma decisões, a história, né? A história, o histórico, a biografia daquela organização, isso tudo se forma um sistema. Essa organização, por exemplo, se é da Alemanha, ela esteve envolvida na Segunda Guerra Mundial, ela explorou mão de obra escrava, judeus, poloneses, prisioneiros de guerra, ela explorou. Muitas exploraram, dessas que estão vivas até hoje, aí, Mercedes-Benz, Volkswagen, tem muitas aí. E o Bert Hellinger trabalhou com muitas delas, né? Então elas trazem algo especial no seu sistema, um emaranhado, uma possibilidade de emaranhado no futuro. Então tem que ter um olhar especial também, né? Qual que era a região que essa empresa está? Qual região que ela está? O que aconteceu, né, nessas terras aqui? Quem passou por aqui? Que sofrimento que houve? Quais desrespeitos? O que aconteceu aqui? É bom a gente procurar saber isso, um pouco dessa história. E as coisas que essa empresa fez de boa também, os fundadores, né, fizeram muitas coisas boas, né? O Jacob Schneider, ele nos fala o seguinte: essa empresa que se envolveu em guerras, que se aproveitou do sofrimento alheio, sofrimento humano, ela só tem uma coisa a fazer hoje:
para se livrar desse emaranhado. Que faça coisas boas, na grande consciência. Porque ela atuou na pequena consciência lá atrás, né? Se aproveitando, né? Inclusive, aquilo... Hércules, muitas empresas hoje que têm muitas demandas trabalhistas têm correlação, né, com isso, com a mão de obra escrava, né, com a falta de trabalho. Você quando busca, você acha, né? Quando você busca, você acha lá atrás. Acho que é isso mesmo, Flávio. Muito bem colocado, né? Isso tudo fica fazendo parte do sistema. Olha como é que nós estamos falando de sistema aqui, gente. Não acaba, né? E a posição, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto de contar casos, tá? De casos ao vivo aí, que aconteceram. Eu estava constelando uma empresária de uma empresa, o pai dela fez a transição para ela, compensou os irmãos com outros bens econômicos, e ela ficou com essa empresa, uma boa empresa que exportava muitos produtos. E sócia dela tem um tio, o pai era sócio do tio, mas o pai fez a transição, já estava cansado, um pouco doente. O tio não fez a transição, ele tinha 50% da empresa, e essa jovem com 50%. Aí o tio nomeou a filha dele para ser gestora só, junto com a prima. Então tinha uma gestora com 50% de ações, de cotas, e a outra que era apenas gestora, ela não tinha cota, a cota estava com o pai dela. Então vocês imaginam aí, vão ver quanto sistema pode entrar aí, na hora que você vai ver uma ordem hierárquica, né? A hierarquia existe como na familiar, existe na organizacional. Então vamos dar uma olhada rapidinho nesse caso. Elas tinham que tomar uma decisão. Aconteceu um caso lá muito imprevisto, uns 2 acidentes lá. Elas estavam próximas de começar a vender, a exportar, tinham vários contratos de exportação, estava tudo pronto. Estava assim numa fase realmente de os últimos esforços em 60 dias para concluir aqueles produtos e enviar para exportação. Isso acontece 2 acidentes com 2 pessoas chaves lá na parte operacional, vamos dizer assim. E ela veio constelar, queria que eu olhasse se tinha alguma coisa, porque é que ele estava se repetindo. Eu não achei que estava se repetindo, porque na época que estava dando muita enchente, os 2 acidentes foram de moto, caíram em buraco. Pô, ali está tudo alagado, você entra com a moto ali, para você cair num buraco, num bueiro aberto, é muito grande. Eu não vi isso como sistêmico num primeiro momento. Agora, se ela falasse que toda a época de venda, de abrir as vendas para o exterior, acontecesse isso, há 5, 6 anos, é diferente. Mas tinha acontecido só nesse ano, que foi no ano passado, no início do ano passado. Então eu não vi nada de sistema, mas ela queria, qual que é a causa, por que aconteceu essas duas? Aconteceu porque eles não olharam, entraram lá numa lagoa, com moto, e como é que vai ter é muito difícil quando está alagado, o piso está completamente, né, coberto, planado, tudo certinho, não vai acontecer isso. Já tem buraco, vai afundar, tem confusão. A gente tem que fugir, porque isso leva carro, leva ônibus. Imagina uma moto, né? Então eu não estava convencido, eu não abri a constelação para olhar isso. Mas coloquei, né? Então essa pessoa que tem 50%, que o pai está ausente, a sócia que não tem as cotas. E coloquei a questão lá. Elas tomaram uma decisão de treinar rapidamente pessoas para aquela função. Pegariam os melhores lá, treinariam, colocariam. Foram falar com o tio e com o pai. O que o tio e o pai fez? Qual que é a hierarquia aí? Eu sou tio, sou mais velho que você. Estou aqui há muitos anos. E eu sou seu pai. Qual que é a hierarquia? Ele é que decide. Ele falou assim, não concordo. Treinar as pessoas. Era a saída maravilhosa. Então eu peguei esse lance e falei, tá vendo? Olha, lá na casa da avó, na casa dele, você é filha, quer dizer, a sua prima é filha dele, você é sobrinha dele. Então para você foi confortável. O campo está me mostrando. E perguntar para o titio. É mais confortável, né? Por que você não perguntou para o sócio? Seria outra figura, outro sistema. Não. Ela não gostou. Mas não era para gostar, não. Mas era isso. Eu mostrei para ela. Tá aí, você foi perguntar para o titio. Aconteceu isso. Resultado, não pergunta mais para o titio, porque você tem 50%. Ou então conversa com ele sem ser sobrinha. Eu falo, eu tenho 50%, eu acho que devo. Acho que eu devo.
E aí vamos ver como é que você vai desempatar isso aí. O ideal é chegar num consenso. Mas o Tio acha que sabe muito mais que ela, porque viu essa menina nascendo, né? Então, assim, tem que separar às vezes essa situação. Né? E é mais confortável ter um papai lá, né, Flávio? Sim. A Diana está perguntando aqui para a gente: a compensação ambiental é uma forma do equilíbrio sistêmico para uma empresa que polui o meio ambiente. Porque, na verdade, o que o professor Eco está querendo dizer é o seguinte, gente, que são dois sistemas híbridos que vão convergir. Então, nas empresas familiares, eu também atuo muito em empresa familiar, nós levamos a hierarquia do sistema familiar e a gente também tem que compatibilizar com a hierarquia do sistema empresarial. E comumente as pessoas confundem isso, principalmente em empresa familiar. Bem colocado. Compensação ambiental é uma forma de equilibrar a empresa que polui o meio ambiente? Eu creio que sim, né? Repete a pergunta. Quando você falou a primeira vez, deu uma falha que eu não ouvi toda. Repete a pergunta. A gente está perguntando se a compensação ambiental é uma forma de equilíbrio sistêmico para uma empresa que polui o meio ambiente. Claro que é. Claro que é. Ela podia fazer as duas coisas, né? Podia colocar filtros, diminuir a poluição e investir no reflorestamento, investir no verde, no meio ambiente, né? Então fazer isso que você perguntou é ótimo, e se puder também, quem sabe, podemos trabalhar com a forma assim, mais leve de poluição. São duas coisas que compensam com certeza. Uhum. O Ministério Público fala muito sobre TEC, né? Que é fazer termos, né, de acordo para que polua menos. Professora, como que a gente faz esse link, né, da nossa vida empresarial, da nossa vida profissional, com as questões de recomeço, ciclos, né? Por exemplo, meus alunos passam muito por ciclos também, fechamento de ciclo. Muitos vieram como eu, vieram da advocacia, vieram da psicologia, vieram da medicina, né? E querem viver um propósito da vida, né? Da alma, que vá algo que pudesse compatibilizar a missão que eu vim aqui cumprir, né? Com a minha atividade profissional, onde eu possa ter dignidade no dinheiro que eu recebo, né? Possa ser um dinheiro que eu possa viver os meus anseios, né, existenciais. Eu acho que eu já te falei isso, professor, quando eu fiz a minha constelação, eu estava na segunda etapa de um concurso para magistratura, porque eu fechei meu ciclo com a advocacia litigante, eu já tive 3.000 processos, eu dormia pensando em processo, acordava pensando em processo. Minha vida era prazo, era uma loucura. Não era tão sustentável com o filho pequeno, né? Com a atividade familiar. E muito tempo que eu ansiava pelo direito sistêmico, eu era a rainha dos acordos. Todo processo meu, eu sempre gostava de consultar pessoas da importância de um acordo, né? Porque eu via pessoas carregando, às vezes, um litígio, né? Anos e anos a fio, e as pessoas adoeciam, as pessoas faziam câncer, às vezes faleciam e nem recebiam aquela indenização, a qual elas passaram 10, 15 anos esperando, haja vista, né, a sobrecarga do nosso poder judiciário. Então, eu já tinha uma visão sistêmica, né? Porque eu comecei a idade como diretora do abrigo, eu era menor de idade. Na época, doutor Hércules, meus pais tentaram me emancipar, eu tinha 20 anos, né? E a emancipação era com 21 anos, então eu precisei emancipar, porque foi um cliente que faliu, era estagiária, eu não era ainda advogada, era estagiária, e ele faliu, conseguimos uma concordata à época para ele, tinha um abrigo de crianças em situação de risco social. E ninguém queria, nós conseguimos fazer uma institucionalização do abrigo, que ainda não era jurídico, então nós institucionalizamos, virou uma sociedade, fizemos a ata de eleição. Muito bem. E quem vai ser o presidente? Esse abacaxi, porque era um abacaxi, só tinha abacaxi. E algo tocou em mim, eu falei assim, gente, eu nasci para isso é meu, é para mim. E abracei essa causa e comecei a atuar de forma sistêmica. Era menino estuprado pelo pai, era menina toda cheia de marca no corpo, que a mãe jogou a menina do telhado. Imagina, né? Era criança em situação de risco social. E a partir de então, professora,
comecei a ter um olhar mais sistêmico, falando assim, não, a gente não pode brigar em função do tema legal. Você tem um ponto de vista, o outro tem um ponto de vista, a gente tem que tentar isso, porque senão você vai guardar e vai levar aquilo no seu travesseiro, né? Você vai levar noites de sono. Quando eu me deparei com a constelação do Dr. Hércules, eu falei assim, gente, é eureka, eu nasci para isso. eu quero isso para minha vida, eu quero as pessoas a verem através da força da ancestralidade caminho para nós mais leve. E aí a minha transição de carreira foi larguei o concurso e vim, né, para o direito acadêmico, fiz meu curso de constelação, né, me aperfeiçoando, fiz doutorado, né, que eu trouxe bem essa visão, né, do direito empresarial, falei de marco civil na internet, falei de crime cibernético, mas trazendo uma solução pacífica de conflitos, né? Então, o senhor teve uma tremenda participação na minha vida profissional, né? Assim, estou muito grata a você, porque com seriedade, a constelação e o tanto que a constelação pode vir, né, a reconhecer. Então, vamos falar de ciclo, tá, doutor Hércules? Eu que agradeço suas palavras, viu, Flávio? Você quer falar dos ciclos de grande mudança, de ir lá no fundo do poço, coisa desse tipo? Sim, é porque assim, quando eu fiz essa mudança para mim, esse recomeço, eu passei por intempéries. Pessoas me cobravam, não é possível ter um concurso de magistratura, né? Vai julgar uma carreira pela janela. Então eu tive que buscar para viver hoje a melhor fase da minha vida, entende? Então é assim, a força que tem, gente, da transformação, de você acreditar na sua verdade e buscar a sua verdade e fazer disso, né, uma mola propulsora para você alcançar, sei lá, né, situações que você jamais podia imaginar que eram possíveis, né? Então a constelação me trouxe a minha alma, trouxe o meu propósito de vida. É isso, eu nasci para isso, entende? Então, é dizer para as pessoas, né, que existem ferramentas, né, doutor Hércules, na constelação que podem nos auxiliar, né? Seja por um término, seja por perdas financeiras, né? Eu trabalho de muita gente falindo, muita gente com insolvência, mas é possível. Então, essas transformações fazem parte da nossa vida, né? As crises vêm para nos mostrar alguma coisa, algo que nós não estamos olhando, né? Muitas crises é para isso. O que eu preciso de ver e não estou vendo? Passa dia, passa semana, mês, ano, eu não estou olhando para aquilo que eu tenho que olhar. De repente vem uma crise, ou vem uma doença, ou vem isso, ou vem aquilo, para nos ajudar a olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que nós não estamos olhando. Então, nesse particular, as crises são bem-vindas, né? Doenças e outros problemas, eventualmente até acidentes, porque senão a pessoa não vai olhar. Ela vai continuar nos valores materiais, como se a vida fosse uma festa. Isso é muito válido para os anos da adolescência, os anos da infância, da juventude, né? E até a faixa dos 30 anos. Depois começa a mudar isso, né? A vida muda, ela começa a ficar mais inóspita. É só a gente reparar, quem já passou de 35 sabe disso. O curso do rio muda, ele fica contra a gente, aí você tem que subir o rio, já é mais difícil, porque até então você descia com a correnteza, ela te levava, era mais leve. É mais ou menos essa imagem, né? Nós, seres humanos, passamos por crise. A principal crise que a gente estuda na antroposofia, na biografia humana, é a crise dos 40, que começa aos 35. E pela minha experiência, as mulheres olham muito mais para essas crises. Elas olham para dentro, elas vão em busca do essencial. Os homens tendem a empurrar um pouco mais com a barriga e continuam, às vezes, com os mesmos valores, né? Então, assim, estatisticamente, eu diria que as mulheres, 90%, olham mais para esse vazio existencial que aparece. Eu tenho tudo para estar feliz, mas não estou. Esse é um chamado, esse é o primeiro sintoma. Ainda é leve. Se eu não olho para isso, poderão vir outros, né? Outros sintomas. E aí é crise, doença, problemas financeiros, problema na empresa. A empresa tem a sua história também, né? Ela tem uma fase pioneira, que é uma fase abençoada.
Uma fase que está como se tivesse um anjo ali protegendo aquela empresa. A fase pioneira de uma empresa, ela é protegida. Uma empresa mais tradicional, né? De um banco aí, que o outro banco vai, eu não sei, aí é um pouco diferente. Mas vamos pegar a empresa, 95% das empresas que a gente conhece aí, né? Então tem nessa primeira fase. Quando o pioneiro está lá, o anjo está próximo. E se essa empresa é familiar, o anjo também está próximo. Essas duas características, pioneiro e familiar. Ela tem uma força especial de proteção. Então, a mesma empresa, numa mesma situação, que não é familiar, ela tende a quebrar. A familiar não quebra, ela tem uma força para poder levar aquilo adiante. É uma força espiritual, ela tem isso. Mas depois que passa essa fase, muitas empresas passam dessa fase, já vai para uma fase mais organizativa, administrativa, aí ela pode perder o elo realmente com essa missão, com esse espiritual, vamos chamar da organização. Porque ela começa, digamos, essas que crescem muito com o efetivo de empregados, uma coisa boa, gerar emprego, né? Mas dali a pouco o ser humano já é um número, tem uma chapa lá, né? Ele é um número ali, ele é tratado de uma forma assim, menos individual, vamos dizer, né? Mais no global, regras internas, regulamentos, né? E bota isso aí, né? E se você reparar bem, essa empresa nessa época ela perde esse elo com o anjo. Muitas quebram por aí, sabe? Muitas. A maioria das falências estão nessa fase. Enquanto ela poderia ir à fase seguinte, seria uma fase consciente, ela passa por isso e vai ser consciente. Como alguém colocou aí, se eu invisto no meio ambiente, isso é fase consciente, é assumir, não é ficar dando desculpa, não é contratar advogado para te livrar da cadeia. Você vai lá e investe no meio ambiente, é isso que se faz. Já está numa fase mais consciente. O lucro já é mais distribuído, é rateado com os empregados. A motivação volta a ser parecida com aquela que era na fase pioneira. Se você reparar bem, o serviço público em geral, empregos públicos, eles mergulham na fase administrativa e organizativa. Tudo organizado, tudo as caixinhas, tudo. Não se olha, eventualmente se olha, digamos assim, a produtividade da pessoa, a qualidade, a performance, né? Aquilo é mais ou menos assim, passou tanto tempo de casa, então você tem direito a isso, você tem direito àquilo, as férias, está tudo ali numa lei ou num regulamento. Ela é muito aprofundada nessa parte. Então perde-se a motivação. É mais difícil você ver uma pessoa que trabalha em entidades públicas, serviço público, satisfeita, motivada, do que na iniciativa privada. Ou então no trabalho autônomo, né, em termos percentuais que eu estou falando. Né? De vez em quando tem. Outro dia atendi uma pessoa de Brasília, Ministério lá do Desenvolvimento, Ministério da Economia, ela estava feliz lá com a equipe dela. Mas como é que você consegue ficar feliz nessa confusão que está aí? Ela está feliz realmente. É uma bela equipe, são técnicos, trabalham lá no Ministério da Economia, estão bem, ela está feliz, ela me convenceu. Né? Isso é exceção honrosa, né? Poucas exceções. Né? A maioria tem esse problema. Então, como ir para uma fase consciente, onde eu distribuo, eu vou ganhar mais se eu distribuir lucro. Se eu der participação em lucros, resultados, eu vou ganhar muito mais. Né? Se eu tratar bem essas pessoas aqui, eu vou ganhar mais. Aí eu tenho cliente, eu tenho empregado. Quem que nós vamos atender primeiro dentro dessa hierarquia aí? Então, quem que é? O que o Schneider fala? Primeiro o empregado, depois o cliente. Porque ele é que vai atender o cliente. E as pessoas invertem isso, né? As pessoas sempre invertem muito. Valorizam o empregado. Né? Não tem a humana dentro da empresa. Exatamente. Então essa é a dinâmica, né? Na organizacional, na empresarial, nós temos que ir criando, descobrindo, ver o que faz sentido, né? E se você quiser, eu tenho alguns casinhos. Se tiver alguma pergunta de alguém ou sua, eu estou às ordens. Em seguida eu posso contar um caso aqui. Antes de começar o caso, tem uma pessoa perguntando, que existe um ciclo de recomeço, né, um ciclo recorrente na família dela, que o avô quebrou, o pai quebrou, o pai do marido quebrou e ela está passando dificuldade financeira também com o marido, os desafios financeiros com o marido. Né? E como recomeçar mediante esse emaranhado sistema? Entendi. Olha,
Eu acho o seguinte, nem todas as questões da empresa são sistêmicas. Muitas não são sistêmicas, na minha experiência. E tem outras que são sistêmicas. Então, nesse caso aí, eu poderia começar assim, olhando se tem alguma relação de causa sistêmica nessa questão, nesse drama que você traz, né, nessas famílias, um quebrou aqui, outro quebrou ali, vamos olhar sistemicamente. Vamos olhar. Colocamos determinados representantes para ver se faz sentido. Se a falência, ele quebrou, ou o resultado ruim, ou o fluxo de caixa no vermelho, se tem relação com esse sistema. Aí nós já temos a primeira informação para o cliente, né? Isso é sistêmico ou não é? Esse é o primeiro, digamos assim, primeira etapa. Nem tudo é sistêmico, não sai constelando tudo. Por quê? Nós podemos ter problema na gestão. Essa empresa está sendo bem gerida? Como é que está a gestão dela? Tem problema na gestão? Você tem que olhar na gestão. Onde que estão esses problemas? Aí alguém vai dizer assim, mas eu não entendo de empresa, eu sou só constelador. Não precisa de entender. A constelação, como sistema de diagnóstico, ela te dá a condição de trabalhar sem você entender. Eu posso até em seguida, daqui a pouco, dar um exemplo aqui. A gente não entende do ramo, mas você tem perguntas-chave que você pode fazer, né? E às vezes tem que fazer as duas coisas, tem algo sistêmico, tem algo na gestão. Então olha, pode ter crise também, crise econômica. Tivemos um em 2014, importante. O PIB caiu tanto quanto agora. E não tinha pandemia. Agora tem pandemia, tá isso aí que vocês estão vendo, né? Então você tem a crise, você tem que estudar. Até que ponto que a pandemia atinge essa empresa. Da de 2014, Flávio, durante 4, 5 anos, 2019, se eu atendi 4 casos, 4 questões de clientes, que a causa estava na crise econômica, é muito. Estava em tudo quanto é lugar, menos na crise. Podia estar até na família, mas principalmente na gestão. Não estavam na crise econômica. Sistêmica muito. Você fala, como? O cliente já senta do seu lado, essa crise me detonou. A primeira coisa que a gente faz é não acreditar. Vamos respeitar o cliente, vamos ouvi-lo, não vai dizer que não acredita, mas você não acredita, não. Primeira coisa, trouxe um problema, não acredita na colocação, o cliente está achando que é. Porque se ele soubesse, ele não vinha te procurar. Né? Essa é a dinâmica. Mas também, né, professor, assim, trazendo para o tema da live, recomeço, que é o seguinte, é fazer disso uma força propulsora para te levar para um outro lugar. Nesse caso da Diane, inclusive, a minha aluna, e eu acredito, inclusive, ela vai constelar amanhã, eu acredito que o caso dela seja bem sistêmico, mas eu acho que é importante a gente fazer, né, para a gente identificar isso e traçar um outro caminho, é a gente agradecer, sabe, por todas as experiências que os nossos ancestrais tiveram, por tudo que nós vivenciamos, eles pegaram o facão e abriram o caminho para nós, né? Tinha pandemia, tinha guerra, tinha todo tipo de adversidade, e muitas vezes a gente quer, para continuar no trauma e no drama, dizer que nós estamos vivendo uma condição hoje que foi originada pelos nossos ancestrais. Então, talvez assim, a minha mensagem para quem quer recomeçar um ciclo, que não quer repetir coisas que os nossos ancestrais vivenciaram, né? É que a gente possa agradecer, entende? Sim. Relacionamento, doutor Hércules, terminou uma relação. Gente, nós temos uma lei sistêmica, equilíbrio. Quando uma relação termina, alguém deu mais do que o outro, ficou desequilibrado. Sociedade. Uma sociedade também, a gente tem que equilibrar as trocas. Eu dou e recebo, outro dá e recebe, entende? Normalmente, as separações acontecem porque há um desequilíbrio sistêmico, né? A gente está trazendo aqui para a sistêmica. E para recomeçar, é acolher a tudo e a todos, tirar o que a gente pode tirar de aprendizado nisso e fechar, fazer bons fechamentos de ciclo. Não adianta a gente começar um casamento novo, um namoro novo, se você está com ódio do seu ex-marido, brigando em juízo com ele por causa de xícara, por causa de imobiliário em casa. Você está energeticamente vinculado a ele, precisa de um divórcio energético, entende? Não adianta você começar uma profissão nova se você está queixando a sua outra profissão, falando mal do chefe, falando das coisas ruins que existiram. E as leis, né, professor, elas são tão belas, porque elas trazem uma ordem para que tudo possa fluir
é necessário que haja essas resoluções. E essas resoluções, quanto mais pacíficas, mais fácil será o nosso recomeço. Então, eu acho que a primeira grande dica aí que a gente pode tirar de hoje é para que a gente possa fazer o fechamento dos nossos ciclos sem esse peso que comumente a gente dá, continuando a posição de vitimismo, né? E o vitimismo não quer solução, ele quer aliado, e traçando uma nova perspectiva, recebendo a força do que passou. Sim. Professor? É por aí, isso ajuda muito, né? Outro dia eu gravei um vídeo aí sobre essas questões de ter que mudar, de não ter que... Chega fim de ano, princípio de ano, a gente começa a fazer plano, né? Quer deixar umas coisas para trás e fazer outras, né? Eu gravei um videozinho aí sobre esse assunto, sobre a minha experiência e olhando o que poderia ajudar essas pessoas que querem deixar aquele para trás aí. Acabou 2020, deixa para trás, vamos começar outra coisa, outra vida, né? Novo ciclo, como você diz, né? Então eu fui buscar, estudei um pouco sobre isso e diz o seguinte: bom, tem coisas que você não quer, você não gosta de estar fazendo aquilo, ou de deixar que façam com você, ou de você entrar no negócio e continuar tendo prejuízo, tendo dinheiro direto, ou que você abusa de alguém, ou que alguém abusa de você, alguém faz um assédio. Você não quer mais a situação, não importa qual, não quero mais fluxo de caixa vermelho, por exemplo. Então eu sugeri um sentimento, eu vou explicar para vocês. Então o sentimento que eu sugeri foi o seguinte: tenham raiva dessas coisas que você não quer que aconteça mais. Tenha raiva. Pode ter raiva de você mesmo. Isso não é ódio não, tá? Ódio é quando eu tenho raiva do outro. E isso também não é sentimento secundário, segundo o Berto fala, não. Sentimento secundário é quando tem raiva e ódio do outro. É quando eu jogo a culpa no outro. Essa eu olho para mim. Eu sinto raiva de mim de estar continuando fazendo aquelas coisas que eu não quero fazer mais. De mim e daquelas coisas que eu não quero que se repitam. Então pode ter bastante raiva. Se for disso só, na primeira pessoa, aí funciona. Aí passa a ser um sentimento primário. Com esse nós podemos trabalhar. E ele dá força. Além, é claro, do pai, da mãe, do sistema ancestral, que pode dar força nesse momento. É claro que pode, né? Eu vou te contar rapidinho um caso de uma empresa também exportadora, em que tem as duas questões. Tem a questão, o mesmo caso, o mesmo problema, a questão sistêmica de gestão. Então, veio procurar aqui uma senhora, que é dona, junto com o marido, tem um negócio, eles fazem peças de adorno, de enfeite, de acrílico para vestuário feminino. Cintos, bolsas, sapatos, etc, etc, braceletes, peças lindas. Ela me mostrou as fotos, que eu não entendo de vestuário feminino, mas as peças muito boas, muito bem elaboradas. E ela falou que as peças são um sucesso, o pessoal gosta. Aquilo é bom, porque a primeira coisa que eu pergunto, quando vem aqui, eu pergunto se o serviço ou produto daquela empresa é bom. E você, ao essa pessoa te responder, pelo tom de voz, pela postura corporal, você vai ver se ela está falando a verdade ou não. Se o produto é bom, o serviço ou não. Só de você olhar para a pessoa, ou então o tom de voz. Ela respondeu e eu confiei. Bom, então veio constelar. Chegando lá, veio com o marido. Eles tinham 6, 7 funcionários, exportava. Mas eu falei, qual que é o problema? Ela falou assim, nós estamos com muito estoque. Não está vendendo tudo. Sempre vendemos tudo, agora não tem. Primeira pergunta que eu fiz, os chineses já estão aí no seu ramo? Ela falou, sim. Dependendo do produto, você pode perguntar, viu? Os chineses já estão aí? Foi a pergunta que eu fiz. Tem uns 3 anos, viu? Não foi agora, não. Aí ela falou, estão, e eu falei, qual que é o problema? Ela falou, exporto muito. Essas peças, nossa, ela pegou uma principal peça lá para bolsa, para fazer adorno de bolsa. Essa peça sai aqui da nossa fábrica por 150 euros, mas chega na vitrine em Paris por 300 euros. O chinês sai 75 euros. O chinês copia de mim, copia minhas peças, faz mais barato. Sai por 70 euros, chega lá por 150. Uma diferençazinha de 100% no preço. O chinês estava vendendo, ela não estava. Né? Agora, o que eu entendo de bracelete? Eu entendo de vestuário feminino. Não precisa entender. Aí fomos constelar. Aí tinha questão na família dos dois. Os pais dos dois tinham quebrado. Falência. Então, fizemos lá o que você sabe que tem que ser feito, um ramo, pedimos permissão para ter sucesso, agradecemos os pais, pediu força para os pais, aquilo tudo foi feito. Né? Mas aí eu peguei o lado da gestão, meu lado consultor, eu peguei e disse o seguinte, olha,
eu não faço mais nada aqui. Não, mas você podia dar uma consultoria. Eu falei, já vou te dar aqui agora, incluído na constelação. Vocês vão lá para a fábrica, junta com esses 7 artesãos lá, vocês todos são artesãos, não tem ninguém de área financeira nem comercial aqui. Era tudo artesão mesmo, artistas. Sentam com esses artistas e acham a solução para fazer produtos lindos, maravilhosos, que vendam um pouquinho mais barato que o chinês. E dei, mas falei desse jeito assim, firme. Ele falou, não me volta aqui antes dessa solução. Se não tiver, não adianta, eu não vou poder ajudar. Eu ia ficar fazendo constelação, ficar fazendo tratamento, tem que fazer tratamento lá, no processo de fabricação, no processo de preço, no processo de venda, de exportação. Bom, ela não me procurou mais, eu falei assim, ou resolveu ou quebrou. Bom, aí eu estava lá nos Estados Unidos dando curso, um curso empresarial lá desse, com a pessoal de formação, lá do Imensa Vida. Eu estava lá 2 anos e meio atrás, 2 anos e pouco atrás, dando curso. Aí lá no telefone, no celular, eu estava em uma cidade chamada Fort Lauderdale, pertinho de Miami. E ela ligou para mim, essa pessoa, essa empresária, falou, Hercules, eu estou aqui em Fort Lauderdale, numa feira. Falou que eu estou do seu lado. Nossa. Se quiser vir assistir uma palestra, vem cá. Mas ela não tinha tempo. Ela estava vendendo tudo. Que legal. Aí Fort Lauderdale. Eu falei, como é que ficou aquela história? Ela falou assim, olha, meu preço hoje de sai de fábrica, 72 euros. E o chinês continua com 75. Eu faço por 72. Peças menores, mais baratas e mais bonitas. Estou vendendo tudo. Eu vou 2 vezes por ano agora em Paris, venho aqui para os Estados Unidos, vou para aqui, vou para ali. Está tudo vendido. Eu falei, essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Aí tinha que eu ter olhado para o sistema, porque tinha 2 falências importantes, e para a gestão. E o que eu entendo de preço? Vocês entendem, vocês são artesão, vai lá e resolve isso. Sim. Essa foi a dinâmica, né? Inclusive, tem uma pessoa perguntando aqui se o sócio, quando ele é ex-combatente de guerra, isso influencia dentro da questão organizacional. Como é que fica isso? Ele é sócio? É sócio. Ele combateu na Segunda Guerra, então? Sim. Parece que ele é filho de um ex-combatente. Ah, ele é filho, tá. Eu não estou vendo a relação de ser filho de combatente. Qual que é a questão? A empresa tem uma questão? Acho que atendi uma empresa... tem uma questão? Herdeiro de ex-combatente. Recebe pensão. A Força Expedicionária Brasileira. Isso. Ou seja, né, talvez o sócio entrou com dinheiro, né, que veio, né, da indenização aí né, por ser ex-combatente. A pessoa recebia uma pensão. É aquela história, né, pessoa, como é que interfere a mulher e o marido, tem uma dinâmica, o marido, né, quando entra na empresa, a mulher tem outra. E como é que fica quando o sócio tem um emaranhado sistêmico muito grande? Se isso pode interferir na vida empresarial. Em princípio, eu não sei se é sistêmico. Ele tem que ter um problema aqui hoje, né? Tem que ver o problema. Se tiver problema, para que constelar? Se ele tem um problema de caixa, problema de conflito com sócio, isso e aquilo, a empresa não vai para frente, podemos pegar a partir do problema e colocar representantes para esse expedicionário ou para a guerra, para ver se teve alguma influência, aquele dinheiro ter vindo. Isso o campo pode mostrar para a gente. Em princípio, nesse caso, eu não acho assim que houve crime de guerra, um massacre, não houve nada. A Força Expedicionária Brasileira estava defendendo, porque eles podiam vir atacar, o Hitler podia vir para cá, aquela coisa toda. Foi um ato mais de defesa, não declararam guerra a ninguém, não invadiram ninguém, né? É diferente o caso da Alemanha. O caso da Alemanha era muito diferente do brasileiro. Eu conheci alguns combatentes, eles me contavam os casos lá. A história de um e de outro é completamente diferente. Esses aqui estavam servindo a pátria. Uma convocação legal, de direito. Te convoca. Você pode ir para uma corte marcial se você não atende. É diferente. Lá estavam invadindo, eles queriam matar, assassinar, tomar conta de país, subjugar raças, né? Tem superior à raça, aquela raça. As outras raças têm que ser exterminadas. Era uma outra qualidade, né? Que eles fizeram. Pegavam aqueles prisioneiros de guerra poloneses de outras raças, colocavam em campos de concentração. Então a história da Alemanha com o Brasil é diferente. Nós temos um caso problemático aqui, que é com o Paraguai. Ninguém olha para isso, nem na constelação.
Às vezes se mete a constelar aí, constela o índio, o português, constela o negro, tudo tem que ser constelado, tá perfeito. Nunca vi ninguém constelando o Paraguai. E juntaram 3 países, foram lá e massacraram o contingente masculino, acabaram com os homens no Paraguai, e mataram crianças e mulheres. E fizeram o diabo, 3 países. E hoje, quem que era o nosso comandante lá? Duque de Caxias. Nome de praças, avenida, estátua para todos lados. Desde criança se aprende, um herói nacional. Então, o Brasil tem uma coisa na guerra, Segunda Guerra, e tem outra no Paraguai. Nós temos que ver cada uma. Não gostaria de responder para o colega aí, em tese, né? Mas dessa forma você poderia olhar. Não sei se a pessoa é consteladora, mas você poderia olhar ou ser constelado dessa forma, é uma sugestão. Né? Porque eu conheci vários combatentes, é outra história, é outra coisa, era um dever. Eles não tinham raiva do italiano, nem de japonês, nem de alemão, nem de nada. Eles foram ali cumprir. O ofício, né? Cumprir um dever. Bom, professora, agora vamos falar de um assunto muito importante que as pessoas adoram, gente. Então, vamos falar agora sobre dinheiro, tá? O dinheiro à luz da visão sistêmica, recomeçar ciclos com dinheiro, mas antes disso, vamos colocar esse aviãozinho aqui e vou enviar para outras pessoas, vou colocar com um coraçãozinho para o professor que está dando um show de aula para nós. E eu quero ressaltar a presença do André. O André Iapas é também um mentor nosso, está nos ajudando aí nessa transição para o virtual, para o digital, né? Gratidão, André, pela sua presença. E, professor, o que você pode falar para a gente aí sobre recomeçar um novo ciclo com a história do dinheiro? Seja o dinheiro na sua empresa, seja o dinheiro na sua vida pessoal, seja o dinheiro da sua família, como ter uma relação melhor com essa energia, né? Bert Hellinger fala para a gente que o dinheiro é uma energia. Né? Como é que a gente pode estar melhor com esse novo ciclo, professor? Olha, eu recomendo um trabalho de constelação no início para ver essa qualidade do dinheiro. Coloque o representante do cliente ali, coloque o do dinheiro sem ninguém saber quem que é. Não fala não, fala depois. Deixa lá para ver se ele olha para o dinheiro, por exemplo. Né? E qual que é o histórico familiar que vem lá dos antepassados, né? Como é que foi o dinheiro lá na família, como é que trataram, como é que é, um quebrou, outro não quebrou. Vamos ver a qualidade do dinheiro na cultura dessa pessoa primeiro, para você ter informações, né, com quem que você está lidando. E aí ele tem um grande trabalho. Se tiver essas amarras, esse emaranhado, você pode constelar, ajudar a liberar disso, ver se ele está em condição de querer assumir aquilo, porque pode estar honrando. Então pergunta para ele, você quer fazer isso? Não vale nada, não, vamos brincar de constelar aqui. Você quer fazer diferente? Né? Aí pode pegar a força ancestral, a força do pai e da mãe, aquela força da raiva. Você não tem raiva de estar sem dinheiro hoje, não? Você não tem raiva de ter botado aquele dinheiro fora? Pode trabalhar isso também e vocês vão criando outras coisas. Eu acho válido trabalhar essa raiva. Você não tem raiva disso, não? Né? Agora, ele tem que ver, ele também tem uma biografia. Eu trabalho um pouco com antroposofia também. Peraí, você está aqui no mundo, está com quantos anos? Se é uma criança de 14 anos, está dando dinheiro para os outros, tudo bem. Mas você tem 35, 40, 50 anos, peraí, meu amigo. Você não vai crescer, não? Vai ficar parado lá atrás, vai ficar um menininho aí dando dinheiro para os outros, pedindo dinheiro? Né? Essa é uma questão biográfica. A pessoa ela precisa amadurecer também. Né? Tem que amadurecer. Tem muita gente que tem raiva de quem tem dinheiro, entende? Fica no vitimismo. A raiva, muito bem, Flávia, bem colocado. A raiva secundária, tem do outro, é ótimo. Pô, ele tem ou não tem. Se eu puder, eu risco o carro dele. Agora, essa raiva não é a primária, tem que ter raiva de mim. As oportunidades vinham, o cavalo arriado passa várias vezes e eu não pego. Né? Então, temos que trabalhar com essa pessoa. Cada caso é um caso. Né? Mas se ele quer mesmo mudar, aí é o primeiro sinal bom. Mas se ele não quer, foi alguém que mandou ele constelar com você, será que ele quer mesmo? Ou quer continuar naquela vidinha ali de criança? Né? Eu vou fazer uma pergunta agora do meu marido também. Você vai ter conhecido que é o Clever, está perguntando o seguinte: o Clever tem uma história de família, de uma empresa familiar. A Ortossom, sabe? Eles tinham uma fábrica de colchão. E chegaram a ter 400, quase 600 funcionários nessa empresa. E houve um incêndio, e eles perderam tudo. À época, não se fazia seguro, nem existia seguro de incêndio. Então, eu me lembro de um tio dele contando, que eles todos moravam aqui na região da Pampulha, que de madrugada ele foi lá, era uma sociedade de 3 irmãos, dizendo que a fábrica estava sendo incendiada. Eles perderam tudo e recomeçaram de novo, e reconstruíram de novo essa história.
Então, o Cléber está perguntando, 545 funcionários, perguntando se essa história do incêndio, se isso pode estar sistemicamente influenciando os filhos, né, que são os descendentes dessa... A empresa era familiar, né, eram 3 irmãos. Sim. É interessante esse ciclo. Nós tivemos vários casos. O grupo EPA de supermercados, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, ele teve incêndio também em lojas, ele teve muitas crises. Eu trabalhei com eles durante algum período e conheço bem a história deles. Tiveram várias crises, inclusive de incendiar, perder 100% de uma loja, né? Aquilo também serviu como força propulsora. A pergunta que fica para o colega, para o empresário, que fez a pergunta, é a seguinte: ele é o pioneiro ou veio do pai, essa empresa? O pai que é, o pai e os filhos, né? Quem são os fundadores? O pai está lá até hoje? Irmãos. O pai está lá até hoje? Não, o pai já é falecido. Mas na época do incêndio o pai estava lá? O pai estava lá. Tá. Então, só lembrar 2 coisas que nós falamos aqui. A primeira, o pioneiro estava junto. E a família estava junto, de uma maneira profissional. Sim. Né? Não como cabide de emprego. Sim. Só de contar essa história, a gente vê que está lidando com um profissional. Vocês tinham 2 forças espirituais muito fortes aí, e o anjo estava perto. E vocês merecem esse anjo, senão ele não estaria perto. Né? Vocês buscaram essa força e desenvolveram de novo, cresceram, estão aí. Eu já comprei nessa loja belos produtos. Eles passaram por 3 incêndios, 10 mil metros destruídos e, no final, os irmãos brigaram e a sociedade acabou. Houve uma dissolução da sociedade. Dissolveram? Aí o pai criou uma dinâmica, muitas doenças, problema do coração, desenvolveu um câncer, e o pai faleceu novo, com 70 e poucos anos de idade. Mas vamos pegar, eles reconstruíram uma vez, reconstruíram outra? Sim. A pergunta é a seguinte: na segunda ele já tinha seguro? Talvez tivesse. Na terceira ele tinha seguro? Essa é a pergunta. Uhum. Se não teve na segunda, aí é outra história, aí tem que constelar. Vamos olhar esse sistema. Mas pela história, agora por último, você falou, eles separaram a empresa, dividiram? Sociedade. Separaram. Mas separaram numa boa, assim, estavam numa situação boa. Não? Ah, bom, então tem que ser visto esse caso. No início eu peguei outra coisa. Eu achei que se tivesse crescido de novo, estavam aí. Eles venderam muitos imóveis, onde já teve alterosa, na floresta, tinham muitos imóveis, venderam os imóveis e separaram, mas os irmãos ficaram com aquele desconforto, né? Entendi. Aí é uma outra questão. Mas assim, pelo que eu entendi, teve o primeiro incêndio, não tinha seguro, reconstruíram. Aí veio outro incêndio, talvez tivesse seguro aí. Mas sabe o que é, professor? Reconstruíram. Não existe seguro, está dizendo aqui que só no terceiro incêndio é que houve seguro de maquinário, não existia. As seguradoras não faziam esse tipo de área, né? É um risco, né? É muito grande. Tá certo. Tá bom. Mas se eles conseguiram revitalizar a empresa, crescer, podemos olhar por isso. Isso aí tem bênção, estava próximo do anjo, não tem dúvida, e é exemplo para filhos, claro que é exemplo. Sim. Agora, não deu certo. Uma coisa é o pai estar ali, o pioneiro, outra coisa é estar entre irmãos. Né? É outro planeta. Aí tem que se olhar desse caso com DNA próprio. Né? Mas o fato de reconstruir 3 vezes tem força de pioneiro, de anjo aí. Não tenha dúvida, não. Sim, revitalizou. E é importante, sim, professor, a gente falar aqui, quando a gente fala de dinheiro, agora sobre o dinheiro, é importante a gente ver que há também a questão da neurose de classe, porque muitas vezes as pessoas não conseguem progredir financeiramente porque elas carregam um inconsciente coletivo, uma memória de que para eu pertencer a essa família, para eu pertencer a essa empresa, eu não posso superar que o meu pai, meu avô, tem de mim. Então as pessoas fazem tudo para almejar uma ascensão profissional, em um momento da vida, elas se colocam perante o emaranhado, perder tudo. Então, olhar muito bem essa coisa da neurose de classe, o professor disse uma coisa muito interessante, pedir a bênção para os nossos ancestrais, para que a gente possa tomar o sucesso, né, e progredir mais do que eles. Estou muito feliz, professora, eu tenho uma filha que também é estudante de Direito, e ela está no 6º período de Direito, fazendo agora uma prova para estágio na prefeitura. E eu olhei a prova dela, prova nível juiz, falei, meu Deus, que prova difícil.
E ela passou, né? São 3 etapas da prova, passou em 10º lugar. Eu falei, gente, eu quero mais. Parabéns. Muito além do que eu fui, entende? É atuar. Aí eu sistemicamente coloquei minha mão assim, sem ela ver, né? Filho, eu te abençoo, eu te liberto, né? Porque é muito importante a gente olhar para os nossos pensamentos. Claro. Mais além, entende? Você tem a minha bênção, né? Porque senão as pessoas não posso progredir, né? A minha mãe não foi juíza, né? Então eu não posso ir além do que ela foi, porque a escolha dela é essa de concurso. Mas assim, é ficar muito atento, sabe, gente? A esses emaranhados, e colocar sempre no sistema, se o problema é dinheiro, para os consoladores que estão aqui, o dinheiro. Porque o campo é soberano, né, professor? O campo é soberano, o campo vai nos falar aonde que está o nó, né? Posso citar uma cabala judaica rapidinho sobre dinheiro? Tem uma cabala judaica que diz o seguinte: a vida, na nossa vida, 99% é desenvolver o espiritual, 1% material. Aí você fala, mas os judeus são tão ricos, dominam grande parte da economia no mundo. Como é que é isso? Não guarde isso. 1% é o material, 90% é o espiritual. Então a resposta para a questão do dinheiro, uma resposta. O que você está fazendo com o seu espiritual? Como é que você está se desenvolvendo? Verdade. Grande sabedoria. Muito bom. Gostaria de publicizar aqui o meu convite ao professor Hércules de vir conosco, né, na nossa mentoria, no nosso constelação organizacional, né? Você que se cabedal com grande sabedoria, né? Eu tive a sorte de representar o Brasil na ISO e a BNT com a norma de comércio eletrônico. Então eu gosto muito de internet, eu gosto muito de marketing digital, tenho ajudado algumas pessoas a fazer essa transição de carreira para o digital, né? E nós vamos falar aí bastante, né, das empresas virtualizadas, né? Então, com o professor, para a gente poder falar sobre isso, viu, professor? O senhor nos dá a honra de vir conosco, lecionar algumas coisas, né? Com certeza, conta comigo, Flávia. Muito obrigado, viu, por esse convite, estar com vocês todos aí. Fiquei muito feliz. Estou muito grata pela sua presença hoje aqui. Vão ser inúmeras lives conosco. Já te convido para o nosso podcast, para a gente falar sobre empresa. Ótimo. Né? Vamos levar essa consciência sistêmica, né? Para que a gente possa buscar o espiritual, com a energia do dinheiro, com a nossa sustentabilidade familiar e, principalmente, gente, para que a gente possa fazer um destino mais leve que os nossos ancestrais tiveram. Essa é a força, né? A gente pegar tudo que nós recebemos e honrá-los com as nossas escolhas, com as nossas infinitas possibilidades que nós temos, né? Gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom, Flávia. Aqui gravada, viu? E obrigado. Conosco, né? Honramos a sua presença. Obrigado. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia. Não deixe de assinar lá o perfil do professor e o nosso também, para vocês ficarem atentos aí à live, né? Ainda dá tempo de mandar aqui, ó, o aviãozinho para outras pessoas, viu? E vamos juntos, né? Que juntos nós somos mais fortes, né? Tá bom. Obrigada, professor. Tudo de bom. Tudo de bom.